Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Luiz aqui de volta. Sejam bem-vindos ao canal Saber Matemática. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre razões trigonométricas do ângulo de 30 graus. Então, se você tem dificuldade nesse tipo de questão, já fica comigo até o final, que a partir de hoje vocês não vão mais ter dúvida de como resolver esse tipo de situação, tá ok? Então, bora pro vídeo. Muito bem, pessoal. O problema que nós trouxemos hoje sobre razões trigonométricas diz o seguinte: considere o triângulo CDE a seguir. E diante dessa perspectiva, ou seja, diante dessa observação, determine o cosseno de 30 graus, ou seja, o cosseno desse ângulo aqui de 30 graus. Bom, a razão trigonométrica do cosseno, qual seria então? Nesse caso que é de 30 graus, então é cosseno de 30 graus, né? Que é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Essa é a nossa razão trigonométrica, correto? Cosseno de 30 graus, que é o que a gente quer saber, que é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Muito bem. Como é que a gente vai resolver isso então? Eu vou me posicionar aqui atrás do ângulo e vou observar o seguinte, que do lado contrário dele, o lado oposto dele é x, correto? Que aqui desse lado aqui, ó, eu tenho o cateto adjacente, é o ângulo, é o cateto que está ao lado desse ângulo de 30 graus. E o lado oposto ao meu ângulo reto, nesse caso aqui é y, eu tenho a minha hipotenusa. Então, nessa razão aqui, eu vou substituir os valores, os elementos que eu tenho aqui no meu triângulo. Portanto, cosseno de 30 graus, que é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, quem é o cateto adjacente? Se eu olhei para cá, aqui eu tenho o cateto oposto, aqui então eu tenho o cateto adjacente, que é 16. Aqui embaixo eu tenho a hipotenusa. Quem seria a hipotenusa? Eu venho aqui no meu triângulo, o meu ângulo reto, que vale 90 graus, o lado oposto dele sempre é a hipotenusa, ou seja, o lado maior do triângulo, que nesse momento está sendo representado pelo y. Bom, agora, eu já substituí aqui o que é cateto adjacente e o que é hipotenusa, mas eu preciso saber qual dentro da minha tabela trigonométrica, o valor do cosseno de 30 graus, porque é ele aqui que eu quero saber, não é isso? Então, lá na minha tabela trigonométrica, esse ângulo vale raiz quadrada de 3 sobre 2. Bom, aí, nesse momento, a gente já tem a nossa razão trigonométrica montada. Agora, a gente só precisa resolver, não é isso? Em geral, isso aqui a gente resolve em X ou em cruz, como a gente costuma dizer, né, pessoal? Assim que a gente resolve. Bom, como é que vai ficar isso então? Eu começo sempre pelo lado da variável. Então, y vezes raiz quadrada de 3 é igual a y raiz quadrada de 3. Isso vai ser igual a quanto? A 2 vezes 16, que é igual a 32, não é isso, pessoal? Bom, aqui o que eu quero saber é o valor de y, ela que é minha variável, então eu preciso organizar, que daqui está meio bagunçado. Então, como é que eu vou resolver isso? Eu coloco y em evidência, coloco o sinal da igualdade, em seguida eu coloco o 32. Quem que ficou faltando trazer para cá, gente, que está junto com y? A minha raiz quadrada de 3, que nesse momento ela está sendo multiplicada por y, portanto, ela vem para cá dividindo. Então, eu fico com y, que é igual a 32, dividido pela raiz quadrada de 3. Correto? Bom, aqui não tenho como resolver, não é? 32 que está dividindo a raiz quadrada. 32 que está sendo dividido pela raiz quadrada de 3, diretamente eu não consigo resolver. Mas eu consigo resolver através da racionalização de denominadores, né, pessoal? Porque fica mais fácil efetuar o cálculo com radicais quando eles não estão no denominador. E nesse caso aqui, ele está no denominador. Então, eu preciso do conhecimento prévio da racionalização de denominadores
para resolver uma questão como essa. Então, como é que eu faço isso? Eu multiplico tanto o numerador dessa razão quanto o denominador pelo radical, que nesse caso aqui é raiz quadrada de 13. Então, como é que vai ficar isso? Vai ficar, então, 32, que multiplica a raiz quadrada de 3 no numerador. E aqui no denominador vai ficar raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Correto, pessoal? Bom, seguindo aqui a nossa sequência, 32 vezes raiz quadrada de 3 não tem o que fazer, então fica ela mesmo, 32 raiz quadrada de 3. Mas aqui na nossa racionalização, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, deixa eu subir, descer mais um pouquinho para vocês verem aqui embaixo. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é o mesmo que raiz quadrada de 3 ao quadrado. Correto, pessoal? Como é que eu faço isso, então? Eu mantenho meu 32 raiz quadrada de 3, porque eu não tenho nada que fazer com eles nesse momento. E aqui, o que eu vou fazer? Se eu tenho raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, esse meu expoente que está aqui fora é igual ao meu índice da minha raiz quadrada. Já que ela é uma raiz quadrada, na verdade, eu tenho um 2 aqui escondido nela. Portanto, eu posso simplificar cortando o meu expoente com o índice do meu radical, não é isso? E quando eu faço isso, eu elimino o meu radical. Portanto, quem sobra é o meu radicando, é quem estava dentro desse radical, que nesse caso aqui é somente o 3, correto? Portanto, gente, eu vou descer mais um pouquinho para vocês conseguirem ver melhor. Portanto, gente, a resposta dessa razão trigonométrica é 32 raiz quadrada de 3 dividido por 3, correto? Então, é dessa forma que a gente consegue resolver questões como essa envolvendo razão trigonométrica. Nesse caso específico, cosseno de 30 graus. Ok, pessoal? Muito bem, então nós vamos nos encaminhando para o final desse vídeo. Não esquecendo que se você estiver gostando desse tipo de vídeo, já se inscreva no canal, já ativa o sininho para não perder nenhum outro vídeo que a gente subir na plataforma. Compartilha o vídeo nas redes sociais com os amigos de vocês, para muitas outras pessoas que têm dificuldade nesse tipo de questão também tirarem as suas dúvidas. E, quanto a mim, fico aguardando vocês nos próximos vídeos, ok?